Irmãos, eu gostaria de falar, eu não sei se eu trago o tema da mensagem de uma maneira assim, chocante. Vocês viram que eu estou com chique aqui, um negocinho aqui? Falaram que é o modelo compacto do Silvio Santos, né? Mas como eu não vim para entretê-los, depois vocês vão descobrir por quê. Ué, pastor, você está usando 2 microfones? Pois é. Benção. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 16. Existem algumas coisas que na nossa vida que temos a impressão de que se nós vivermos desta maneira, nós seremos prejudicados. Por exemplo, a humildade é uma delas, não é? As pessoas têm uma ideia de que se elas se tornarem humildes, elas serão pisoteadas. Não é verdade? É uma ideia que o mundo traz, né? Então a gente tem, às vezes, que ter aquela postura, às vezes mais defendida, os homens, né? Aquela ideia de ter uma postura forte e nada abala. Na nossa cultura tem isso. Mas é interessante, hoje eu gostaria de pegar um personagem, que às vezes a gente não fala muito sobre ele, e ver o que acontece ali na história dele. É uma história difícil de compreensão, eu vou pegar apenas alguns detalhes, mas eu gostaria de dizer que a humildade, ela não enfraquece. A humildade traz um mover e um poder de Deus inimaginado. É incrível. Aonde tem ambiente de humildade no princípio, a humildade no princípio bíblico, como manifesta poder de Deus. Então, na verdade, sempre quando eu vejo essa cena aqui de Sansão, eu falo que a humildade ela é explosiva, ela explode as obras de Satanás. Se você acha que você está rodeado de artimanhas, ciladas, malignas, preste atenção. Então, Juízes capítulo 16, vamos ler juntos? Nós vamos ler aqui, Juízes 16, versículo 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Bom, para você entender o contexto de tudo isso, Sansão, houve uma época no povo de Deus que era assim. Deus dirigiu o seu povo. O plano de Deus sempre foi ser o rei do seu povo, assumir a liderança do seu povo, conduzir o seu povo. Mas chegou um determinado momento que o povo de Deus começou a se comparar com outros reinos, e falou a Deus assim: todos os reinos têm uma liderança humana e nós não temos, né? Então essas coisas foram introduzindo no meio do povo de Deus, não na vontade de Deus. Então depois veio da liderança do Senhor, diretamente com o seu povo, mediado por sacerdotes, profetas, veio os juízes. Sansão era um juiz. Então, líder do povo de Israel, da parte de Deus, escolhido por Deus, escolhido no ventre da sua mãe, né? Deus orientou a sua mãe a fazer um voto de nazireu, então não passaria navalha na sua cabeça.
E assim ela fez. Então Sansão foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Nessa época, o filisteu dominava Israel. Os filisteus dominaram Israel porque Israel não fez a vontade do Senhor, então seguiram sua própria vontade. Deus permitiu que eles pudessem viver o resultado da sua própria vontade, da vontade do povo. E aí eles foram subjugados pelos filisteus. Nessa época, Sansão era um juiz, e ele tinha essa força, e ele conseguia combater muitas pessoas. Depois você lê a história dele, você vai ficar assim, um pouco confuso em alguns detalhes da história de Sansão, mas é interessantíssimo essa parte. Então Sansão, que era de Israel, ele escolhe uma mulher filisteia. Todos nós sabemos que a orientação de Deus lá atrás era não se misturem, é ou não é? Tá certo, irmãos? Tá certo, né? Então, não se misturem. Isso serve para hoje ou não? É uma escolha. Não perde salvação se você se interessar por uma pessoa que não seja da igreja. Não perde salvação se você se interessar por um rapaz que não é da igreja, mas você está em risco. Estão entendendo? Arque com as suas escolhas. Direção de Deus, não se misture. Tudo bem? Bom, o pai de Sansão, como bom homem de Deus, disse: mas Sansão, será que não existe nenhuma mulher aqui no nosso meio que te agrade? Eu quero. E pronto. E assim foi. O que aconteceu? Os filisteus, lógico, ele se interessou no segundo momento por Dalila, porque ele teve um casamento, teve problemas lá, depois você vê a história. Aí ele se interessa por Dalila também, dos filisteus, e os filisteus chegam para Dalila e falam assim: descubra a força dele. Resumindo a história, descobriu, e aí o que acontece? Vamos ali no verso 17. Então, assim, Dalila, segundo o texto bíblico, Dalila ficou, a gente usa essa expressão hoje, azucrinando, né? Ficou azucrinando. Sansão, me fala. E aí chega aqui, versículo 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Bom, ele contou, né? Versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas, 3 pontinhos. Irmãos, o que acontece aqui? Um juiz, aquele que tinha a sabedoria que vinha da parte de Deus, para julgar o seu povo, segundo a vontade de Deus, ele estava fazendo escolhas erradas, que não fazia parte da direção de Deus. Bom, irmãos, hoje eu gostaria de falar para você o seguinte:
A igreja, ela é dirigida e ela é protegida pelo Evangelho. A palavra de Deus é forma como um aprisco. A palavra de Deus, ela é como, vamos falar como mineiro aqui, é como um curral, aonde o povo de Deus fica guardado, protegido, é limpo, é curado, é tratado, é alimentado pelo Evangelho, juntamente com a obra do Espírito Santo. Eles têm que estar juntos, tem que haver equilíbrio entre poder de Deus e conhecimento. A balança é essa, que todos os dias tentamos buscar esse equilíbrio. Então, o que acontece quando nós não estamos, nós acostumamos com a graça de Deus, isso é muito comum. Nós estamos debaixo da bênção de Deus, isso é real, isso é verdadeiro, você conseguindo ver ou não, mas é real. Deus prometeu cuidar do seu povo. Você é povo de Deus, o cuidado de Deus está sobre a tua vida, né? As boas intenções, planos e projetos de Deus são destinados para mim e para você. Isso é realidade. Não importa a maturidade, não importa a estatura que você esteja espiritualmente falando, todas as bênçãos relatadas nas Escrituras, as promessas de Deus que estão aqui, são para mim e para você. Por quê? Porque não é pela tua capacidade, não é pela tua sabedoria, não é isso. É tudo obra da graça, misericórdia de Deus, e há um tempo para as coisas de Deus acontecerem na minha vida e na sua vida. Em algumas tem a ver com maturidade, mas vão acontecer, porque o plano de Deus é que você cresça dia após dia. Amém? Tudo bem, irmãos? Mas então, só que o que acontece? Olha lá, lembra lá atrás, quando Deus falou para Josué capítulo 1, no versículo 8, 9, segue um pouquinho, ele fala assim: ei Josué, apenas seja forte e... Estão lembrados dessa história? Todo mundo achando que é para ele ser forte na batalha, né? Corajoso para o que ele vai enfrentar. Não, nós temos falado aqui, esse seja forte e corajoso para permanecer, para manter o povo segundo a direção dada por Deus a Moisés. Isso deveria continuar, porque o povo ia entrar agora em Canaã, eles iam se misturar com outros povos, não era para se misturar, mas havia possibilidade de se misturar, havia possibilidade de sofrer influências por proximidade, e isso aconteceu. Olha aí, aconteceu. Então, seja forte e corajoso, porque Josué tinha que toda hora estar alinhando o povo segundo a direção de Deus e não deixar as influências de outros povos distorcerem. A distorção vai cauterizando o coração, irmãos. Tudo bem? Olha como é que aconteceu. Um juiz, um homem com sabedoria vindo da parte de Deus, um homem com experiências grandes com Deus, ele começou a não dar mais ouvidos à direção de Deus. E o que ele fez? Ele fez escolha pessoal, mas eu gostei dela. Está entendendo? Eu gostei dela. O que estava acontecendo aqui? Às vezes nós acostumamos de estar debaixo da segurança de Deus. E como é bom, né, irmãos? Só que às vezes nós esquecemos que essa segurança vem dele. Não é capacidade nossa, não é a nossa força. Às vezes deixamos de dar honra e glórias ao Senhor pela força que adquirimos em Deus, pela sabedoria que adquirimos em Deus. Aprendemos a lidar com situações, aprendemos a lidar com pessoas, aprendemos a lidar conosco, baseado na direção e no aprendizado
e as coisas que absorvemos da palavra de Deus e da obra do Espírito de Deus em nós, mas às vezes esse dia após dia, esquecemos que tudo que nós somos hoje tem vindo do Senhor e começamos a ficar independentes. Lembra daquela música? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes, olha aí, levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Sansão estava caindo nisso. Conseguem perceber isso, irmãos? Ele não consultou o Senhor. Um homem que consultava a Deus, era como um mediador ali, em relação a Deus e o seu povo, naquele momento, na questão pessoal dele, ele não consultou o Senhor. E olha o que acontece com ele. Os filisteus furaram os olhos de Sansão. Fisicamente ele estava vivendo o que já estava acontecendo com ele espiritualmente, ele estava cego. Quando ficamos cegos, lá vem a consequência. Colocaram ele para girar um moinho na prisão. Ele foi humilhado, colocou ele como um animal tocando o moinho. Um juiz, um homem de posição no meio do seu povo, honrado por Deus, honrado pelo seu povo, foi tratado como um animal. Estava sendo humilhado, ficou cego, Satanás vem para cima. Estão entendendo isso, irmãos? Ouça o que eu estou te falando. É mais do que um nome. É um ser espiritual maligno. E ele está ao derredor esperando, segundo a palavra de Deus diz, a oportunidade para que possa tragar. Sansão se envaideceu, ficou cego. Ficou cego, foi dominado, foi humilhado. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque todos nós podemos cair. Todos nós podemos cair. Todos nós podemos ter um momento de nos perder debaixo dessa maravilhosa graça e não reconhecê-la mais, dando honras e glórias ao Senhor, porque quando fazemos isso, lembramos quem Ele é, lembramos quem nós somos, lembramos onde Ele está, lembramos aonde nós estamos, qual a nossa posição, e permanecemos debaixo da autoridade e da graça do Senhor. Quando isso acontece, nós saímos, nós deixamos de ser humildes, e isso endurece o nosso coração e nos cega. Começamos a não ouvir mais a voz do Senhor. Começamos a não enxergar mais as coisas de Deus. Enxergamos as nossas. Damos honras a nós mesmos. Mas louvado seja o Senhor, porque quando existe um coração que se quebranta, quando o coração se quebranta, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, porque teve uma festa, um momento de uma festa, onde toda a liderança dos filisteus estavam, liderança e parte do exército dos filisteus estavam lá, mas a liderança maior nessa festa, e levaram Sansão, a intenção era envergonhá-lo ainda mais, humilhá-lo ainda mais, colocando ele preso, num lugar em exposição, como grande inimigo derrotado,
Aí você vê ali no verso 26, vamos dar uma lida lá, por favor. Verso 26. Então, Juízes, continuamos no capítulo 16, no verso 26. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Preste bem atenção. Depois de muito tempo, aparece o relato aqui. Neste momento, quando ele já estava cego, humilhado, colhendo as consequências do que ele tinha feito, ele ora ao Senhor. Irmãos, o texto anterior que nós lemos, quando eu falei mas e parei, diz que o cabelo de Sansão estava crescendo novamente e sua força estava voltando. Sabe o que significa isso, irmãos? O voto de Nazireu é uma consagração. Então significa que Sansão, ele tinha se perdido, mas ele voltou a lembrar das coisas valiosas de Deus na sua vida, e o voto que sua mãe tinha feito, e ele não deixou, ele não cortou o cabelo. Ele reconheceu novamente tudo aquilo que vinha da parte de Deus, e diz que o cabelo estava crescendo. Então algo novo estava se formando de Deus na vida de Sansão. E aí ele já vem com uma estratégia. Olha lá, a fala dele com Deus: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faz-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Irmãos, depois se você ler o texto, você vai ver que Sansão, ele adquire aquela força que vinha da parte de Deus, e o templo cai, desmorona, mata toda a liderança dos filisteus, inclusive Sansão morre. Irmãos, da verdadeira expressão de humildade e que nos estabelece numa nova posição com Deus, é quando nós decidimos morrer para nós mesmos. Não pode ser apenas uma fala, tem que ser lá dentro. Eu não vou dirigir mais a minha vida, Deus vai dirigir a minha vida. Pode vir todas essas intenções, as paixões no meu coração, mas eu vou manter isto debaixo da autoridade, da graça, do poder de Deus. Por quê? Porque Ele é o meu Deus, né? Irmãos, este momento foi importantíssimo para quebrar o jugo dos filisteus sobre Israel. Então ouça bem, muitas vezes há momentos na nossa vida que nós não estamos entendendo algumas coisas. Irmãos, não se preocupe em achar detalhes. O Evangelho não é difícil, o Evangelho é simples. Caminhe na essência do Evangelho, permaneça na essência do Evangelho, porque o Espírito de Deus vai te conduzir nos detalhes. Mas não adianta você querer viver detalhes se você não vive a base do Evangelho. E uma delas é se humilhar diante da potente mão de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que se humilhar diante da potente mão de Deus, ao seu tempo Deus vos exaltará. Isso é promessa, irmão. Deus vai cumprir isso. Ah, mas não é dentro do seu tempo. Mantenha-se da mesma maneira que Deus disse. Não importa o tempo, importa é ser fiel.
Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra e vai cumprir. Vai cumprir no tempo determinado. Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ter atos para restaurar isso na nossa vida. Às vezes são em vários momentos, talvez dentro de casa. Talvez você tenha que ser humilde o suficiente para olhar para o seu esposo e pedir perdão. Não vou fazer isso não, porque ele vai crescer em cima de mim. Tem gente que fala assim, né? Vai crescer. Aí ele vai falar, tá vendo, não sei o quê. Isso aí, deixa Deus tratar. Apenas assuma a sua posição. Olha aqui o que aconteceu. Deus honrou. No final de tudo, né? Sansão poderia ter morrido, né, como escravo, humilhado, e o povo lembrar dele, esse juiz foi péssimo, Deus manda outro. Mas não, diante de tudo que aconteceu, ele se humilhou diante de Deus, Deus mudou a situação, e ele acabou fazendo um sacrifício, né, sua própria vida, a favor do seu povo. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Então, às vezes, nós precisamos... Sabe quando você... pode acontecer isso, né? Já teve uma vez uma pessoa aqui na nossa igreja que foi interessante, foi tão linda essa situação. A pessoa passou por uma dificuldade financeira, assim, abrupta, né? E aí ele não conseguiu pagar suas contas, as cobranças começaram a vir, e ele ficou muito abalado e muito irritado, porque as pessoas falavam coisas pesadas, e ele não tinha como se defender, porque ele realmente devia, mas aí ele começou a usar o peso da sua boca, para dizer que a pessoa não tinha o direito de falar aquilo, e ele veio compartilhar comigo, e eu falei assim, querido, não faça isso, não faça, vai piorar. Ele, mas não, as pessoas, elas não têm compaixão, eu estou assim, nessa situação. Não, não tem mesmo. Mas você está aumentando a ira. A palavra dura suscita a ira. Eu falei, não, você vai pedir perdão. Vai lá, pede perdão para eles, explica a tua situação e diz o seguinte, quando você for restituí-los, você vai pagar o que você deve e mais uma porcentagem pelo prejuízo que eles estão tendo por prolongar a sua dívida. Ele teve alguns dias uma dificuldade de acreditar que isso ia funcionar. Eu falei, faça isso. Vai lá, mas pastor, como que eu vou pagar? Faça. Diz que a partir do momento que você tiver o primeiro emprego, você vai começar a restituir as pessoas que você deve. Você vai se organizar, dizer quanto que você vai mandar para cada um. Ele gostando ou não gostando, você vai fazer assim e você vai honrar seus compromissos. Passou uns dias ele, pastor, mas eu nem emprego tenho. Vai lá, dê o passo de fé. Deus vai abrir as portas. Ele falou com todos, a última pessoa que ele devia. Ele falou assim, pastor, falei com todos. Dias seguintes, uma porta de emprego se abriu. Aí eu falei assim, não esqueça do seu compromisso. Aí ele foi pagando. A primeira pessoa, acho que não sei se era um supermercado ou uma açougue, eu não lembro direito o que era. Ele foi lá, foi acertar com a pessoa, aqui está a parte que eu te prometi. Sabe o que a pessoa fez? A pessoa fez assim, ó. Ele levou no envelope, falei, leve no envelope, faça bem caprichado. A pessoa pegou o envelope, o que é isso? É a parte que eu te devo, mas são as parcelas que eu vou pagar. A pessoa olhou para ele, olhou e falou assim, quando você estiver bem, você me paga. Devolveu o dinheiro. Vocês estão entendendo? A pessoa perdoou a dívida. Não tem coisa escrita na palavra de Deus sobre isso? Tem ou não tem, irmãos? Mas pastor, sim, ele perdoou a dívida, sabe por quê?
Porque ele falou assim: não, mas eu faço questão de acertar com você, e eu já estou podendo pagar. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu não quero mais receber, porque você é um homem honrado, e o meu estabelecimento está aberto para você. Ele falou assim, aí o cara, mas me perdoe, porque eu fui insensível com a tua necessidade. Olha a virada da história. Entenderam, irmãos? Satanás queria humilhá-lo. Ele devia, né? Foi culpa dele? Foi intencional? Não foi. Mas Satanás aproveita essas situações para jogar na nossa cara muitas coisas e questionar a fidelidade, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Mas ele foi lá e tomou postura de cristão, à luz da palavra de Deus, não importando o que ele ouvir. E aí o que aconteceu? Deus agiu no coração e mostrou através daquela pessoa o perdão. Entende isso, irmãos? Há poder na humildade. Não lute as suas batalhas pela tua força. Vá na direção de Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus. Porque isso é que importa, irmãos. E aí vamos ver a manifestação da glória de Deus. Amém? Então olhe para as suas causas. Olhe para as suas causas. Não use palavras pesadas. Não agrida as pessoas para elas ficarem distantes de você. Por quê? Porque Cristo também morreu por elas. E o seu testemunho está sendo péssimo. Quando você repele as pessoas. Não faça assim. Só que isso você só vai vencer se for na direção de Deus, pela palavra e pela obra do Espírito Santo na tua vida, que gera compaixão pelas pessoas. Isso é poderoso, irmãos. É poderoso. Isso quebra jugo. Muitos relacionamentos familiares estão cheios de jugo e precisa ser tratado. Mas com quê? Com mais dureza? Não, às vezes é pedindo perdão. Irmãos, a humildade, ela leva à libertação. Jesus, como ovelha muda, foi perante seus tosqueadores. Não está escrito assim? Ele destituiu da sua, veio em forma de homem. Foi humilhado, espancado, de várias formas, mas ele não dirigiu uma palavra contra. Não é isso que a palavra diz? E ainda, quando tudo estava acontecendo, estava acabando, ele estava morrendo, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia! Hoje nós estamos aqui por causa disso. Hoje nós somos livres, libertos, não há jugo sobre a nossa vida, justamente porque o Senhor se humilhou por nós. Olha o poder da humildade. Olha isso, irmão. Cadeias foram quebradas. Cadeias estão sendo quebradas na sua vida todos os dias, irmão. Todos os dias. Né? Quando Satanás, você vai deixar isso barato? Você não vai fazer nada? Ué, mas tu não é homem, não? Olha lá, está tentando te humilhar, né? Olha lá, está te enganando. Aí a palavra de Deus diz assim, seja o quê? Manso como uma pomba, astuto como uma serpente, mas manso como uma pomba. Aleluia. Aleluia. Davi passou por isso. Davi foi ungido rei. Ele podia chegar, sai para lá, Saul, agora é a minha vez. É ou não é? Ungido por Samuel, boca de Deus. Mas o que ele fez? Saul estava lá.
Ele disse o quê? Quem sou eu para levantar a mão contra o ungido de Deus? Se Deus colocou, é Deus que vai tirar. E ele aguardou, foi perseguido, por muito tempo perseguido. O que é isso? Ele aguardou o tempo de Deus, o agir de Deus. Ele não tocou no ungido do Senhor. Isso é humildade, mesmo o outro estando errado. Incrível, né, irmãos? Mas aí depois ele assume com muita glória o reinado, com todos os erros que ele teve, e Deus disse: este homem, ele anda segundo o meu coração. Incrível. Amém, irmãos? O que você deseja? Você deseja ter o seu espaço sobre a terra conquistado por você? Ou você deseja permanecer no lugar que Deus tem para você? Espaço conquistado por você, você conquistou, você vai ter que defender esse espaço por você mesmo. Agora, aonde Deus coloca um homem, só Deus tira. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar? Irmãos, que horas são ali, irmão? Vamos orar, vamos ficar de pé então, não vou chamar ninguém à frente. Então preste bem atenção, se posicione em humildade. Você não precisa defender para manter o seu emprego, você não precisa se defender para ficar mantendo algumas coisas no meio familiar. Expresse o amor de Deus. Expresse o amor de Deus, não rebata, não seja truculento. Nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, porque esses serão conhecidos como filhos de Deus. Como eu posso ser um pacificador se eu não tiver humildade? É impossível. Então feche seus olhos, põe a sua causa diante de Deus. Talvez você não tenha nenhum problema, talvez você esteja vivendo um tempo de calmaria, de tranquilidade. Aí você põe o seu coração diante de Deus e fala só: obrigado, Senhor. Senhor, nos ensina a ser humildes. Senhor, nos ensina a ser semelhantes a Ti, Pai. O Senhor destituiu da Sua glória, Jesus, veio em forma de homem, andou sobre a terra como homem, homem dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, trazendo e regando aquele tempo, regando homens e mulheres com a palavra do céu. Ensinamentos, Deus, que percorrem os tempos, porque eles são fundamentos firmes para a nossa vida, Pai. Reconhecemos que a Tua palavra, Senhor, aponta para um caminho, Senhor, perfeito, um caminho que o Senhor aplana. Quando nós estamos indo nessa direção, os nossos caminhos que são tortuosos, o Senhor aplana, porque o Senhor vai adiante. Aleluia. Senhor, faz com que os nossos olhos espirituais não se ceguem, Deus, mas estejam sempre abertos, e que possamos ver, Deus, essa multiforme graça do Senhor operando todos os dias na nossa vida, que possamos ver, Senhor, até as Suas misericórdias sobre nós, que possamos, Senhor, confiar e enxergar, Deus, que o caminho do Senhor é perfeito, que as Tuas promessas estão se cumprindo, para que nós possamos confiar e, portanto, descansar em Ti, deixando o Senhor conduzir. Senhor, nós não queremos um juízo sobre nós, como era no passado. Nós queremos apenas o Senhor. Como está dito na Tua palavra, só há um mediador entre Deus e o homem,
Jesus Cristo. Sim, reconhecemos, Jesus, que o Senhor é o Cristo, o enviado, o Messias, o Salvador. Senhor, no meio de tantas circunstâncias que vivemos, nos ensina a andar diferente do mundo, para podermos viver não o poder do mundo, mas viver o poder do Senhor. Nos ensina a sermos humildes, não nos preocuparmos, Deus, com o que as pessoas vão dizer, pela nossa maneira talvez mais serena, mais calma, sem entrar em discórdias, sem formar facções. Não, Senhor, não queremos nos envolver com coisas assim, mas queremos, Deus, sermos conhecidos como pacificadores. Em nome de Jesus, age, Deus, no ambiente de trabalho dos meus irmãos, porque, Senhor, muitas vezes ali Satanás age para tentar nos humilhar, tentar nos abater com circunstâncias, acusações, mentiras, ameaças de perda de emprego. Deus, a nossa vida está nas tuas mãos. Hoje nós alinhamos a nossa mente com a tua, Senhor, quando o Senhor diz, Senhor, que Pai, se o Senhor é por nós, quem será contra a nossa vida? E declaramos mais uma vez, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Isso renova, refresca a nossa alma, renova a nossa esperança. Deus, nós temos que agir conforme o Senhor age, e esperar vir à existência aquilo que não existe. As tuas promessas venham à existência, para que o teu nome seja sempre exaltado e glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o príncipe deste mundo caia, como Dagon um dia caiu, o Deus dos filisteus um dia caiu perante a arca do Senhor. Que o príncipe deste mundo caia diante das manifestações da tua presença, da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Estabelece vitórias sobre a vida dos meus irmãos. Mostra para eles, Deus, que humildade é um caminho de vitória. Mostra isso, estabelece como certeza nos corações, para que nos momentos de tentação, de luta, de desafio, eles possam permanecer na tua direção e alcançarem a vitória do Senhor. Que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, Senhor, e consolação do teu santo e doce Espírito esteja com a tua igreja, não somente hoje, mas sempre. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, amanhã é um dia muito especial, né? Dia dos Namorados. E nós teremos um evento romântico neste mês na nossa igreja, tá? Para os casais. Haverá no dia 23 de junho, uma sexta-feira, uma noite romântica com rodízio de pizza. Então, o casal que tiver interesse pode estar procurando por mim ou pela pastora Érica para fazer a sua inscrição e para a gente falar sobre questões de valores. Mas aproveite este momento para você estar ali em comunhão, mas com seu amor, com seu namorado, com a sua namorada, e aproveitar esse momento gostoso de comunhão, tá? A respeito das crianças, é
é um momento seu, do seu esposo, da sua esposa, para vocês aproveitarem. Se tiver a oportunidade de vocês deixarem as crianças maiores com algum familiar ou com alguém conhecido, vai ser importante. Caso não consiga, fale com a gente também, tá bom? Quem tiver interesse, nos procure. Dia 23 de junho, vai ser na pizzaria La Piubella, tá? Oi? Olha que bênção. Sabe por quê? Como não vai ser amanhã, você pode fazer alguma coisa diferente, caprichadinha, só vocês dois. E aí na sexta-feira os casais vão estar em comunhão. Olha que bom. Bênção, né? É outra coisa, irmãos. Antes de você cumprimentar o seu irmão, amanhã, na nossa reunião de oração, eu convido você que nunca veio. Irmãos, Deus está fazendo coisas lindas aqui. Aqueles que já têm participado, eu desafio você àquele tempo de jejum, lembra? Nós vamos começar agora a introduzir de uma maneira mais ativa e frequente o jejum na igreja. Então, segunda-feira, se você puder, é tempo de jejum. Amém? Deus abençoe. Vão na paz. Semana de vitória. E um dia especial amanhã. Não faz feio não, viu, meu irmão? Faz bonito, hein? Amanhã faz bonito. Deus abençoe.